oração nesta tarde. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que diz assim: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantar-o-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas as coisas. Aleluia. Amados irmãos, ao deparar com esse texto bíblico aqui, eu fiz uma verdadeira viagem na palavra. Porque, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, aqui Pedro, Tiago, João vão estar no embate, né, contra os judaizantes, aqueles que queriam judaizar o Evangelho, né? Eles afirmavam que para ser salvo teriam que guardar a lei, teriam que guardar, né, teriam que ser circuncidados, e por isso Tiago, ele solta essa palavra que está escrito em Amós 9, verso 11. Ao me deparar com esse texto, amados irmãos, que Deus ia chegar um tempo que ia reedificar novamente o tabernáculo de Davi que estava caído, eu já tinha lido outras vezes, mas nunca tinha parado para meditar. Eu fui buscar o fundamento desta palavra, amados irmãos, aleluia. Que tabernáculo de Davi é esse? Para voltar a entender o que era o tabernáculo de Davi, eu tive que voltar lá no livro de Samuel, onde Davi ele traz a arca de volta, né? E constrói ali um tabernáculo. E para entender por que Davi pegou a arca de volta, eu tive que voltar lá em Eli, no livro de 1 Samuel, capítulo 4, quando a arca é levada pelos filisteus. Aleluia, não é? E para entender a importância da arca no meio de Israel, eu tive que voltar lá em Moisés, quando Deus manda ele construir o tabernáculo, o livro de Êxodo. E meditando nisso, amados irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, eu entendi uma coisa muito tremenda. Em primeiro lugar, irmãos, livro de Hebreus capítulo 10, verso 1 vai dizer que tendo a lei não a imagem exata das coisas, mas a sombra das coisas que haveria de vir. Ou seja, a lei ela não é a imagem exata das coisas, mas uma sombra daquilo que haveria de vir. Em Hebreus 2 vai dizer que todas essas coisas da lei são sombras, mas a imagem exata é Cristo. Nós não estamos mais nas sombras, mas na imagem exata. E a imagem de todas as coisas é Cristo. Aleluia. Se nós então formos olhar, se nós olharmos toda essa questão da arca, do tabernáculo de Davi, etc., com um olhar de Cristo, que é a imagem exata, nós vamos ter revelações surpreendentes. Então nós vemos que Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, e dentro do tabernáculo, esse tabernáculo dividia-se em três partes, que era o lugar, o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio exterior tinha luz natural das coisas, onde queimavam-se os sacrifícios. O lugar santo era onde tinha castiçais, a mesa da preposição, que não é o caso agora, que o castiçal já é uma outra pregação, aleluia. E no lugar santo dos santos, onde tinha o véu separando os demais, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano com sangue, estava ali a arca da aliança que Deus mandou Moisés fazer. Naquela época, irmãos, a arca simbolizava aonde estivesse a arca, estava também a presença de Deus. Claro que a arca é uma figura daquilo que haveria de vir. A arca é uma imagem de Cristo, que é a imagem exata. Como assim uma imagem de Cristo? Muito bem, a arca era feita de ouro, puro, e de madeira de citim, que é uma madeira incorruptível. Ali fala a madeira incorruptível, fala da humanidade de Cristo, que Cristo ele é humano, é homem, mas é incorruptível, nunca pecou. Aleluia. E o ouro, irmão, fala da divindade de Cristo, que ele sendo homem também é Deus. Aleluia. Já a tampa da arca, que é chamada de propiciatório, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e aspergia o sangue, onde tinha 12 querubins, aleluia, é onde Deus estava e se apresentava para falar com Moisés. Aleluia. O propiciatório também aponta para a obra de Cristo, que nos propiciou, tirou nossos pecados com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Tanto que quando Jesus morre naquela cruz, aleluia, aquele véu rasga do alto para baixo, não de baixo para cima, porque não era uma obra humana, veio de cima para baixo, aquele véu se rasgou, dando a entender que agora o homem que não tinha acesso, agora tem acesso a Deus através de Cristo. Aleluia. É isso que diz no livro de Hebreus, quando fala que o Senhor ele rasgou o véu pela sua carne, nos dando acesso a Deus. E agora com essa esperança da alma, com essa esperança nós temos uma âncora da alma que penetra onde? Até o interior do véu, onde Cristo está sentado, se tornando sumo sacerdote da nossa confissão, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque, já é uma outra pregação que nós temos de falar aqui. Aleluia. Mas é um sacerdócio eterno. Não temos mais mediadores.
Daí é que Jesus ele vai causar problema com os fariseus. Por quê? Porque uma vez que Jesus vai dizer que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que o seu sacrifício vai salvar o homem dos pecados, que ele vai libertar o homem dos pecados, os fariseus e os saduceus veem um problema nisso, porque eles vão pensar, para quem então nós vamos servir? Porque até então eles eram detentores da religião, eles queriam que as pessoas ficassem na mão dele, fosse ter eles, e eles colocassem o seu jugo pesado sobre as pessoas, e Jesus veio para libertar. Então, irmãos, voltando aqui para a arca, aleluia. Então, aquela arca nós vemos que é Cristo, a imagem de Cristo, da sua obra da cruz, aleluia. Então, irmãos, aonde essa arca estava, os querubins fazem o que ali? Eles fazem o testemunho de que o sacrifício foi aceito, que o perdão foi expiado. Vamos lá que abrir um parêntese, irmão Marcelo Mesquita e irmãos que estão vendo. Para você ser perdoado no passado, ter sua culpa tirada, sua culpa coberta, aleluia, né? Aquele sangue era aspergido, você levava um cordeiro, por exemplo, né? E o sumo sacerdote, ele examinava o cordeiro, ver se tinha defeito. Se o cordeiro não tivesse defeito, o sacrifício foi aceito. Então, você levava ali aquele cordeiro, e ele examinava ver se o cordeiro tinha defeito. Ele não examinava você, a pessoa que estava levando o sacrifício, mas examinava o cordeiro, aleluia. Uma vez que o cordeiro não tinha defeito, aleluia, o sumo sacerdote oferecia aquele cordeiro de sacrifício, aquela carne era queimada, o seu sangue, né, aspergido, e o sumo sacerdote te abençoava. Você está abençoado. Por quê? Porque o cordeiro, o sacrifício foi aceito. Hoje você é aceito através do cordeiro sem mácula, que é Cristo. Deus não está olhando para você para saber como você é merecedor ou não, e sim para o sacrifício que foi ofertado, e o sacrifício é Cristo. Hoje eu sou aceito por Deus, não por causa das minhas obras, por causa do sacrifício perfeito que é Cristo. Entenderam, amados irmãos? Aleluia. Então ali estava a arca da aliança. Então onde a arca ia tinha vitória. O que aconteceu? Eu vou começar a correr aqui e resumir. Aleluia. Aquela arca, para onde ia, a vitória era certa. Tinha uma guerra ali, leva a arca, aleluia. Então Deus dava a vitória. O que aconteceu nos dias de Eli foi que depois de Moisés, depois de Josué, os dias do sacerdócio Eli, os seus filhos andavam em pecado. Né? Os seus filhos andavam em prostituições, levavam a obra de Deus de qualquer maneira, e na hora da guerra, aleluia, eles falaram assim: temos uma guerra contra os filisteus, vamos levar a arca, aleluia. E eles levam a arca para a guerra, aleluia, e eles perdem a guerra, os filhos do sacerdote ele morrem, aleluia. A arca é levada em cativeiro pelo povo filisteus. Aqui começa a palavra onde nós lemos, aleluia. E o que vai acontecer, amados e queridos irmãos? Deus mandou praga sobre o povo filisteu. Os filisteus botaram rapidamente um sacrifício, a arca sobre, aleluia, né? Sobre o carro de bois. Aquela arca foi devolvida, aleluia. E em Bet-Semes, o povo viu aquela arca, se alegrou muito. E o povo, quando viu aquela arca, amados irmãos, eles abriram a arca para ver o que tinha dentro. Um grande erro, aleluia. Eles tiraram a tampa que é o propiciatório, e morreu cerca de 50 mil pessoas. E por que morreu 50 mil pessoas? Só porque olharam para a arca. Porque lembra que eu falei que a tampa da arca significa, o propiciatório significa o sacrifício de expiação de Cristo? Dentro da arca estavam as tábuas da aliança, que significa lei. Paulo vai dizer que a lei é o ministério da morte, o ministério da condenação, porque não trouxe salvação para ninguém. Então, uma vez que você tira Cristo, você morre. Aleluia. Tirou Cristo da sua vida, a morte é certa, né? Se você quer se justificar também pelas suas obras, você está trazendo morte para a sua vida. Por quê? Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, que se o ministério da morte, gravado em pedras, veio em glória, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Se o ministério da condenação, gravado em pedras, veio em glória, muito mais excederá em glória o ministério de Cristo. O que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3? Que o ministério de Moisés é o ministério da morte, porque a lei não veio para salvar ninguém, mas apontar como o homem é pecador. Aleluia. Então tiraram a expiação, morreram, aleluia. Então naquele momento ali, botaram a arca na casa de Abinadab. Abinadab fica com a arca, chega cerca de 20 anos, abre parênteses, e não aconteceu nada na casa de Abinadab, mas depois a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e Deus abençoou grandissimamente. Aleluia. A presença de Deus pode estar na vida de alguém, aquela pessoa não ser abençoada. Já na casa de Obed-Edom, 3 meses, já houve uma diferença. Aquele homem era pobre, miserável, quase um mendigo, e Deus começou a abençoar toda a sua casa. Tanto é verdade que
Quando a arca sai da casa de Obed-Edom, ele fala: agora eu vou seguir a arca. E a Bíblia vai relatar que ele está nas turmas dos levitas que passam a adorar ao Senhor. Ou seja, aonde a arca for, eu também irei. Onde tem a presença, eu também irei. Aleluia. Já na casa de Abinadab não foram abençoados porque desprezaram a presença. Aleluia. Valorize a presença. E aqui, amados irmãos, o que vai acontecer? Depois de 20 anos, Davi entra para rei. Aleluia. Ele é coroado como rei, estou aqui resumindo. E o que vai acontecer? A primeira coisa que Davi faz é dizer: vou tornar a trazer a arca de volta que Saul não buscou nos seus dias. Aleluia. A primeira coisa que você deve fazer quando está fazendo a obra do Senhor, pregando, evangelizando, fazendo qualquer empreendimento, é fazer como Davi: vou buscar a face do Senhor. Aleluia. Muitas pessoas são como Saul, elas têm toda a sua obra, toda a sua trajetória, mas não buscam o Senhor. Aleluia. E Davi fala: vou buscar a arca. E ele pega a arca e ele copia o modelo dos filisteus, fazendo carro de bois. Na verdade, a arca deveria ser carregada por levitas, e ele bota no carro de boi, copiando o mundo. Nós não devemos copiar o mundo. E o que vai acontecer? Aquela arca vem quando chegou na eira de Quidom. A arca, os bois prendem, na eira, aleluia, e os bois começam a tropeçar. E Uzá, a Bíblia diz que Uzá vinha ali comandando o carro, e Aiô, seu irmão, os dois filhos de Abinadab, vinha conduzindo aquele carro. Aiô significa fraternal, o mesmo nome para a igreja de Filadélfia, amor fraternal. E Uzá significa força do braço, força do homem. Guarde isso, aleluia. E a Bíblia vai dizer então que Uzá, ele estende a mão para segurar a arca, quando a arca vai cair, e ele morre. Aleluia. E Davi fica muito triste. Então a arca então depois para na casa de Obed-Edom. Muito bem. As pessoas, elas dizem: cuidado, não toque na arca. Escuta isso, irmãos, aleluia. Escuta isso, que isso é revelação da palavra de Deus, que eu não aprendi com ninguém, o Espírito Santo me ensinou. As pessoas dizem: não toque na arca, que você pode morrer. Eu te pergunto: que arca é essa que as pessoas colocam na frente da igreja? Mas aquilo ali é mentira, aquilo é só um caixote de madeira. A arca mesmo, se tocasse hoje, ela nem está mais na terra, ela vai aparecer em Apocalipse. Ou seja, Deus escondeu ela no céu, porque se ela estivesse na terra, sim, você poderia morrer, mas a arca aponta para Cristo, e Cristo é o contrário. Acontece a inversão: quando você toca em Cristo, em vez de você morrer, você vive. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu totalmente tocar nas suas vestes, eu não vou morrer. Ela não disse que ia morrer, ela disse que ia ser curada. Aleluia. Então o que é que Deus quer isso? Quer com isso, já que a arca aponta para Cristo, que você toque nele e receba a vida. As pessoas dizem assim: cuidado para não tocar a arca, não toque. Eu já vi uns picaretas, irmãos, na internet, falando assim: vem aqui na minha igreja, você vai tocar na arca e vai receber a sua. Mentira. Aleluia. A arca é Cristo e seu sacrifício. Aleluia. Claro que se você abrir aqui um parênteses, que você vai lá para os filhos de Arão, agora eu esqueci até o nome deles, aleluia. Eliú, esqueci o nome do outro. Nadab, e Nabiú, Esses dois, o que vai acontecer? Existia uma lei, como está na palavra até hoje, que Deus, quando ele manda Moisés levantar o tabernáculo, Deus manda fogo, e Deus acende o fogo do altar. E Deus dá uma ordem, Levítico 6, que uma vez que Deus acendeu aquele fogo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não podia apagar. Deus só acendeu e cabia o sacerdote todo dia pela manhã tirar a cinza, acender de novo o altar. Aquele fogo tinha que estar ali. Aquilo era a fonte, daquele fogo se acendia o castiçal, acendia os sacrifícios, acendia o incensário. Então tinha que ir lá aquele fogo que Deus mandou do céu. Aleluia. Aquele fogo foi enviado por Deus. Aleluia. Aquele fogo consumiu os sacrifícios, aleluia. O que vai acontecer? Nadab e Abiú, o que vai acontecer com eles? Chegou a vez deles de acenderem lá o incensário, e eles pegam um fogo estranho. Em vez de eles irem no fogo que Deus acendeu mandando do céu, eles pegaram qualquer fogo. Falaram assim: não, vamos pegar qualquer fogo aqui e vamos acender aqui, tá bom para Deus. Aleluia. E não é assim, não é bem assim. Nós temos que crer corretamente para sermos abençoados. Não se trata de você fazer o melhor. Você pode estar fazendo o melhor, mas crendo de forma errada. Vou te dar aqui um exemplo, O muçulmano faz o melhor possível, mas está crendo da forma errada. Por quê? Porque ele crê que se ele se matar, por exemplo, se explodir, ele vai dar sua própria vida. Está crendo com a grande fé, com o melhor possível, dando a própria vida, mas está crendo de forma errada. Aleluia. Então não basta você crer, dando o melhor, sim crer da forma correta. Aleluia. O erro dos filhos de Arão não foi ofertar só o fogo estranho, mas sim, para trazendo para nós, não significa hoje que você... O que é o fogo estranho? Vamos resumir. O que é o fogo estranho? Aleluia. Não é você chegar e a pessoa está falando de qualquer maneira. Não é isso.
Claro, devemos fazer o melhor para Deus, porque para isso Jesus morreu, para purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Temos que ter zelo, né? Na carta da igreja de Éfeso, Deus vai dizer: sempre pois zeloso e arrepende-te. Então Deus quer que tenhamos zelo, cuidado com suas coisas. Mas o fogo estranho significa o seguinte nos dias de hoje: qual é o sacrifício queimado? De onde veio o fogo, irmão? Aleluia. O fogo, além de representar a presença do Espírito Santo, significa também, mais uma vez, para Cristo, porque é o sacrifício perfeito. O fogo, né, para não ser fogo estranho, é quando você tem justiças próprias, você não crê no sacrifício de Cristo, então você está criando sua própria maneira de buscar o fogo para acender. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, né, Paulo vai dizer: dou testemunho dos judeus que eles têm zelo de Deus, porém não têm entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, querendo estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. O que Paulo está dizendo? Que se você estabelecer sua própria justiça, você tira Cristo. Lembra? Tirou o propiciatório, está na lei. Paulo vai dizer, né, que aqueles que se justificaram pelas obras da lei, eles tinham caído. Que é cair, porque a lei é uma melhor promessa, né? Ela está acima, então você cai para a lei e justiça própria. Então, em Romanos capítulo 10, vai dizer que os judeus tinham zelo. Não adianta você ter zelo se não tiver entendimento. Aleluia. Eu gosto de ir no monte orar, eu gosto de jejuar, né? Eu sou crente pentecostal, mas eu não creio que nada disso traz justiça a não ser o sacrifício de Cristo. Ele é o fogo aceso, da onde eu tenho que me inspirar para acender a minha chama. Aleluia. Quando havia 2 discípulos no caminho de Emaús, aleluia, o Senhor abriu a palavra, e o Senhor Jesus, ao abrir a palavra, eles não reconheceram Jesus, mas lá na frente disseram: porventura, nosso coração não estava pegando fogo, não estava ardendo a chama em nosso coração quando ele abria a palavra? Aquilo que acende a chama verdadeira, e o fogo verdadeiro é aquilo que vem da palavra do Senhor, e Jesus é a palavra. Aleluia. Então não se trata de você falar assim, se você fizer a coisa de qualquer maneira hoje, né, você fala assim, a Bíblia diz em Jeremias: maldito aquele que fizer a obra relaxadamente, né? A Bíblia diz isso. Mas hoje, para aquele que crê em Cristo, não há maldição nenhuma do Antigo Testamento, pois Gálatas capítulo 3, verso 10 vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, né? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pelo contrário, os que são da lei estão debaixo de maldição, pois a Bíblia diz que maldito todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito no livro da lei para fazê-las. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição, porque ele não vai conseguir guardar todos os 612 mandamentos da lei. Então, se ele guardar um mandamento e não guardar os outros 611, ele está debaixo de maldição. Já ao contrário, aquele que são da fé, Paulo vai dizer que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Se você tem fé, tu é bendito. Você pode dizer aleluia? Então, amados irmãos, o que significa hoje fazer a obra de qualquer maneira? Significa simplesmente que Deus não vai receber. Aleluia. E mais na frente você vai prestar conta com Deus. E eu te provo isso pela palavra, né? A Bíblia diz que João, Tiago e Pedro foram a Samaria preparar uma pousada para Jesus. E chegando lá, irmãos, eles não quiseram receber Jesus. E Pedro, Tiago e João falaram para o Senhor: Senhor, queres que oremos como fez Elias, que mande fogo e queime mais toda essa cidade inteira? E Jesus diz: vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-las. Jesus veio para te salvar. Tem crente aí achando: sou Elias, vou orar, ele vai matar todo mundo. Mentiroso e feiticeiro. Aleluia. Porque Jesus quer que você olhe para quem te aborrece, abençoe o que te amaldiçoe, e se alguém te ferir de um lado da face, oferece também a outra. Não paguei o mal, mas paguei o mal com o bem. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o ministério da vida, o ministério da justiça, não o ministério da morte, como o ministério de Moisés. Aleluia. Então, meus irmãos, o que vai acontecer ali com Uzá e vai acontecer também com os filhos de Arão significa fogo estranho. Não confiam na justiça de Cristo. Justiça própria é o caso dos espíritas que acreditam que vão ser justos porque praticam a caridade, porque fazem o bem para o próximo. Aleluia. Nós somos justos porque o justo morreu por nós. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que aquele que é Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Jesus não pecou, mas se fez pecado ao carregar o meu pecado. Por isso eu sou justo, porque o justo morreu por mim. Jesus, irmãos, guarde isso, é o nosso representante legal diante de Deus. Um profeta é o representante de Deus diante dos homens, e o sumo sacerdote é o representante dos homens diante de Deus. Quando Deus ele olha para nós e a ira de Deus está sobre a terra, a Bíblia diz que aquele que tem um filho tem a vida. Quem não tem o filho quem não tem o filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que a Bíblia está dizendo? Que o mundo está sobre a ira de Deus,
Mas o que vai acontecer? O mundo está sobre a ira de Deus, mas aquele que tem o Filho de Deus, a ira foi aplacada em Cristo. Aleluia! Se nós fomos abençoados, amados, perdoados, sendo nós ainda pecadores, muito mais agora, sendo justificados pelo seu Filho, seremos salvos da ira. A ira de Deus está vindo, mas não sobre a igreja. Aleluia! A igreja é justificada, ela é limpa, é lavada por causa do justo. Aleluia! Aí a pessoa vem aquele fariseu: ó Senhor, nós não somos como os demais homens, dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana, não sou como esses demais homens. Aleluia! E ele desceu, né, pecador ainda, mas o pecador disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus justificou aqui. Para resumir, meus amados irmãos, nem chegou no versículo que nós lemos, né? Para terminar, aleluia. O que vai acontecer depois? Davi vai fazer tudo conforme a palavra, vai pegar a arca de volta, e em vez de levar para o tabernáculo de Moisés, ele fez uma tenda simples e botou a arca, e os levitas adoravam, fez sacrifício um dia, não tinha mais aquele sacrifício contínuo. Davi era um homem à frente do seu tempo, isso aponta para o sacrifício de Cristo. Um sacrifício só e está consumado, aleluia. Não é mais meu sacrifício, não é mais meu esforço, não é tua obra, não é tua justiça própria. O próprio profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça é como um trapo da imundícia, não serve para nada, aleluia. E se você diz: eu sou indigno, que bom, porque Jesus veio salvar pecadores, aleluia. Ele veio para pecadores, aleluia. Então a Bíblia diz que Davi fez esse tabernáculo, e Tiago ele vai dizer que Deus vai tornar a levantar o tabernáculo de Davi que está caído. Deus vai tornar a levantar uma igreja que adora, cujo centro da mensagem é Cristo, cuja arca, que significa Cristo, está ali acessível a todos. Não tinha mais uma cortina quando Davi coloca a arca no seu tabernáculo. Davi coloca a arca e diz: todos somente adorem, aleluia. Está consumado, você não precisa fazer nada, somente crer. O que eu preciso fazer então? Crer. Paulo nunca disse: faça isso, faça aquilo. Paulo disse: creia. E o resultado das obras serão os frutos, né? A árvore, irmãos, você não precisa ficar falando lá: nasce a manga da mangueira, nasce a jaca da jaqueira. O fruto vem com o tempo, porque toda árvore boa produz bom fruto, e a árvore má não pode produzir bons frutos. Aleluia. Assim, a tenda de Davi, que o Senhor está restaurando, são tendas caídas. A tenda sou eu, a tenda é você, que Ele quer levantar, para que hoje Jesus habite de forma plena e gloriosa, e através da presença do Senhor Jesus, todos tenham acesso a Cristo e sua presença gloriosa. Amém, amados irmãos? Então Deus possa te abençoar. O Senhor quer restaurar o tabernáculo de Davi, que está caído, aleluia. Por que está caído? Porque em muitas igrejas Cristo não é mais o centro da mensagem. Pessoas pregam mensagem de uma hora e sequer falam do sacrifício de Cristo. Pessoas pregam, aleluia, suas próprias ideias, seu próprio entendimento, amam mais a palavra de Deus, onde fala de Elias e Moisés, não de Cristo. Quando Jesus estava, já estou terminando agora, quando Jesus sobe ali na montanha da transfiguração, aparecem Moisés e Elias. E o que vai acontecer? Aleluia, eles aparecem em glória. A Bíblia diz que eles conversavam acerca do sacrifício de Cristo que havia de cumprir em Jerusalém. Não conversavam sobre os milagres de Moisés, sobre os milagres de Elias, mas acerca de Cristo. Cristo era o assunto. E Pedro vai dizer: Senhor, bom, estamos aqui, deixa eu fazer 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Então uma nuvem brilhante cobriu aquilo, eu ouvi uma voz do céu e disse: este é meu filho amado, em que minha alma se compraz, a ele ouvi. Ou seja, Deus não vai falar: ouça Moisés, ouça Elias, mas vai falar: ouça meu filho, aleluia. Então falta hoje na igreja isso, ouvir a Cristo, aleluia. Cristo tem saído do centro da igreja. Quando João em Apocalipse ele tem a visão em Patmos, ao olhar para trás ele vê o Senhor Jesus no meio dos 7 castiçais. Ele é o centro da igreja, ele é o meio, aleluia. Ele é o alfa, o homem, ele é o centro. Ele não pode ser, irmão, alguém que de vez em quando vai na igreja, que fica do lado de fora batendo na porta, aleluia. Ele é o centro da igreja, o centro da mensagem. Ele está na igreja, ele é o corpo, a cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo, aleluia. Então ele deve estar no meio, é o centro, aleluia. É o objetivo, é Cristo. O que tem acontecido hoje é que Cristo tem ficado em algum lugar lá de fora, aleluia. Cristo tem ficado em segundo plano, fazem festa, fazem eles fazem convenção, fazem eventos grandes, né? E botam uma placa lá, grande evento, não sei de que lá, e Jesus, aleluia. Jesus, ele é a arca, irmão, ele é a presença. Assim como Saul, ele reinou sem a arca, tem pessoas fazendo a obra sem a presença, sem Jesus, irmão, aleluia. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Jesus tem que ser, irmão, aquele que é o principal da obra, aleluia. Paulo não vai dizer que nós pregamos isso ou aquilo. Paulo vai dizer: nós pregamos a Cristo, aleluia. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, pela misericórdia com o Espírito Santo, mas Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação daquele que crê está no Evangelho.
porque nele se descobre, no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, ou seja, fé do princípio ao fim. Aleluia. O poder de Deus é o Evangelho, é a palavra do Senhor. O poder de Deus não está no grito, no pulo, embora eu creia no mover de Deus, né? Creio nos dons espirituais, aleluia, mas o poder está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crer. Aleluia. Então, outra coisa que não seja o Evangelho, Paulo vai dizer que se alguém pregar outro Evangelho que não seja o Evangelho de Cristo, que seja anátema. Aleluia. O único momento que Paulo vai amaldiçoar alguém, né? E Jesus também. Jesus vai dizer que só em Apocalipse, se alguém aumentar, né, virá uma praga sobre ele. Se alguém diminuir, perderá a sua parte da vida. Mas Paulo vai dizer que se alguém, isso é muito grave, irmão, pregar outro evangelho, aleluia. Faz isso, faz aquilo outro, que Jesus vai dizer assim: ei, Jesus já te aceitou por causa do sacrifício dele, aleluia. O que nós fazíamos no mundo quando bebíamos, como usávamos droga, nos prostituíamos, que fomos na igreja e Jesus simplesmente estendeu a mão e falou para nós: teus pecados já foram perdoados. Eu te provo isso na palavra, né? A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias, também em Hebreus, que no Antigo Testamento, irmão, tinha uma maldição que dizia assim: que é o Deus zeloso que visita a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração, não é isso? Mas no Novo Testamento a Bíblia diz que este que vem um tempo que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, né? Escreverei no seu entendimento, no seu coração as minhas leis, aleluia, perdoarei os seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Quando eu cheguei na igreja de pecado, o pregador olhou para mim e falou assim: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Eu não entendi direito, mas apenas pensei que é por causa que Jesus, né, é bonzinho, é perdoador. Não, mas é porque ele já derramou sangue. A sua obra diz que ele está consumado, aleluia. Ele já derramou sangue. Agora você vai e faz discípulos. Não adianta você se fazer discípulo, né, se você não crê em Cristo. Mas Romanos 12 vai dizer, né, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. A Bíblia não diz para você transformar os outros, mas diz para você se transformar a si mesmo. Porque como você vai transformar os outros se você não foi transformado ainda, né? A Bíblia fala sobre arrependimento. O arrependimento no grego é uma palavra chamada metanoia, que significa mudança de mente. Se arrepender dos pecados não é chorar, não é você ficar ali se lamentando. Se arrepender significa mudar de mente, aleluia. Arrependimento que a pessoa não muda no arrependimento. Nós vemos nas igrejas hoje pessoas que vão lá na frente e recebem a palavra, falam que quer receber Jesus, mas no outro dia ela está recebendo Jesus de novo, no próximo culto e também no próximo. Significa que não houve arrependimento. Arrependimento verdadeiro é aquele que produz mudança de mente. Então mude, aleluia, seja cheio da presença, carregue a arca em si, e aonde está a presença você vai. Jesus disse: aonde eu estiver estará meu servo, e ali também, né, estará o meu servo. Aonde eu estiver estará meu servo, aleluia. Aonde Jesus vai, esteja também. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Que fique com essa palavra. Deus vai restaurar este tabernáculo que somos nós, em nome de Jesus.